Bom dia, terceira série. Iniciando a gravação da aula de hoje, dia 30/9, aula de gramática. Estaremos dando continuidade ao conteúdo que já estávamos estudando sobre concordância verbal. Então, só relembrando, a concordância verbal analisa a relação do verbo com o sujeito, identificando para a gente se o verbo deve fazer a concordância no singular ou no plural. Há uma regra geral, que é a regra básica, que determina para a gente que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, ou seja, sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Então, só um exemplo básico para a gente estar relembrando. Ela não acredita em Deus. Acredita, o verbo encontra-se no singular, concordando com o sujeito ela, que no caso é um pronome, e que encontra-se no singular. Enquanto na segunda oração, elas não acreditam em Deus, acreditam está no plural, concordando com o sujeito elas, que também se encontra no plural. Ou seja, a regra básica diz que verbo e sujeito concordam em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. E a partir disso aí, nós vimos várias regrinhas. Primeiro, aquela questão do pronome pessoal, que é o pronome de tratamento, em que o verbo faz a concordância com a terceira pessoa, né? Sempre utilizando a terceira pessoa, Vossa Excelência, Vossa Santidade, sempre a concordância é feita em terceira pessoa. Sujeito com substantivo coletivo, quando você tem só o coletivo, batalhão, frota, você usa o verbo no singular. Quando o seu coletivo é especificado, batalhão de soldados, né, frota de navios, então você vai usar o verbo ou no plural ou no singular. Você tem duas opções aí. Outro caso que nós vimos é quando o sujeito é formado pela expressão mais de um, o verbo sempre fica no singular, né? Mais de um gato, então mais de um, ainda está fazendo referência ao número 1. Quando você tem mais de 2, pelo numeral, a concordância é feita no plural. Expressões partitivas como a maioria, maior parte, o menor número, grande quantidade, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Depende ali de como você está colocando, como você está escrevendo. Geralmente, quando nós lemos uma frase do tipo, a maior parte dos alunos chegaram atrasados, a gente considera errado, né? Porque você pensa, nossa, a maior parte é tudo no singular. Mas a concordância pode ser feita também no plural. Então, depende de como você quer escrever. Ou a maior parte dos alunos chegou, ou a maior parte dos alunos chegaram. Essas expressões partitivas permitem, concordância dupla. Quando o sujeito for representado por um nome próprio no plural, aí nós vamos observar a questão do determinante, que é o artigo. Estados Unidos não tem o determinante, o verbo fica no singular. Estados Unidos investe. Tem o determinante, os Estados Unidos, o verbo vai para o plural. Então, quando eu tenho um sujeito próprio, no plural, eu vou observar a presença do determinante. Sem determinante singular, com determinante plural. Quando eu tenho caso de sujeito composto, eu vou olhar a posição do verbo. Se eu tenho o sujeito antes do verbo, aí eu vou fazer a concordância do verbo de acordo com o sujeito. Se é singular, verbo no singular. Se é plural, verbo no plural. Os jogadores e a torcida. Observem que o sujeito está antes do verbo. Os jogadores e a torcida comemoraram. Então, eu usei o verbo no plural porque está concordando com o sujeito que se encontra no plural. Quando eu tenho o sujeito posposto, a chamada ordem invertida da oração, aí nós temos que estar atento porque depende do que você quer enfatizar. Quando eu tenho, por exemplo, chegaram os jogadores e a torcida. Quando eu coloco chegaram os jogadores e a torcida, eu estou enfatizando que os dois chegaram juntos, tanto os jogadores quanto a torcida. Mas quando eu diz chegou os jogadores e a torcida, eu estou enfatizando primeiro os jogadores. Quem chegou foram os jogadores, a torcida veio depois. Então, a gente precisa estar atento que quando a ordem for invertida, depende muito do que eu quero enfatizar. Se o sujeito for composto e eu quiser enfatizar os dois, o verbo fica no plural. Mas se o sujeito for composto, eu só quero enfatizar o primeiro,
eu mantenho o verbo no singular, como eu fiz aqui, ó. Voltou ao hotel, o turista e a polícia. Então, esse voltou está fazendo referência primeiro ao turista. A polícia chegou depois, não chegou junto. Então, é uma questão de posição do sujeito. Quando o sujeito for composto por pessoas gramaticais diferentes, eu, tu, ele, ela, então você tem ali um agrupamento de pessoas gramaticais. Você faz a concordância prevalecendo a menor pessoa gramatical. Por exemplo, eu e você, qual é a menor pessoa substituindo? Nós. Então, eu e você, nós fizemos a tarefa. Então, sempre observar isso aí. Nada de diferente também. Com relação aos pronomes relativos, que e quem. Esse aqui a gente precisa prestar atenção. Os pronomes relativos, eles funcionam fazendo relação entre partes da oração. E a concordância pode se dar de maneira diferenciada. Então, vamos lá para a concordância. Quando eu tenho o pronome relativo que, a concordância sempre é feita com o termo antecedente, ou seja, o termo que aparece anteriormente. Sou eu que pago as contas. Observem que o pago concordou com o sujeito eu. Então, o sujeito que estava antes do pronome, ele se torna um referente para fazer a concordância. Então, pronome relativo que, a concordância do verbo sempre é feito com antecedente. O pronome relativo quem, ele segue a mesma regra do que, também faz a concordância com antecedente, mas permite uma outra possibilidade de concordância. Por exemplo, fomos nós quem pagamos. Observem que o pagamos concorda com o antecedente nós. Entretanto, ele também permite a concordância na terceira pessoa do singular, com ele ou ela. Fomos nós quem pagou a conta. Soa estranho, mas está correto, é permitido. Então, para ficar assim, um resumão, a gente diz que tanto o que quanto o quem fazem concordância com o antecedente. A regra é a mesma. Que e quem concorda com o antecedente. Mas o quem permite a concordância também com a terceira pessoa do singular. Certo? Continuando aí, então. Verbos haver e fazer. Lembrar que o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem plural. Há muitas pessoas, pode haver muitas pessoas. Não há plural para o verbo haver no sentido de existir. Quando o verbo haver estiver indicando tempo decorrido, a concordância é feita na terceira pessoa do singular. Há vários meses viajou para o exterior. Há dias que eu espero Mariana. Então, indicando o tempo, você faz a concordância com a terceira pessoa do singular. Quando o verbo haver tiver com o sentido de ter, ele é um verbo pessoal e ele concorda com o sujeito. Então, nós havíamos obtido ótimos resultados. Observem que não tem sentido de existir. Não é nós existíamos, nós tínhamos. Então, quando o verbo haver tiver no sentido de ter, ele faz a concordância normalmente e vai concordar com o sujeito. Eu havia obtido resultado, nós havíamos obtido resultados. Significa que eu preciso estar atento ao sentido, à questão semântica do verbo haver. Quando ele está no sentido de existir, não tem plural. No sentido de tempo, a concordância é sempre na terceira pessoa. E no sentido de ter, ele faz a concordância normalmente com o sujeito. Verbo fazer, quando estiver indicando o tempo decorrido, ele é impessoal e sempre faz a concordância na terceira pessoa do singular. Fazia dias que eu não visitava. Vai fazer dias que eu não visitava. Então, indicando tempo, também faz a concordância na terceira pessoa do singular. Mesma coisa aqui, ó. Verbo haver indicando tempo, concordância na terceira pessoa do singular. Verbo fazer indicando tempo, concordância na terceira pessoa do singular. A regra é a mesma, tá? Então, verbo fazer e verbo ter, verbo haver, perdão, verbo fazer e verbo haver, quando indicarem tempo, são usados para a gente, indicando aí a conjugação na terceira pessoa do singular. Verbo ter, no sentido de haver, ele é impessoal e conjuga-se sempre na terceira pessoa do singular também. Tem muitos dias que eu não venho à aula.
Então, está no sentido de haver, também é um verbo na terceira pessoa do singular. Verbo na voz passiva. Relembrando aí que para acontecer a voz passiva, eu preciso ter um verbo transitivo direto. Só existe voz passiva com verbos transitivos diretos. A voz passiva sintética, então, eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome ser. Então, eu tenho aqui o caso de concordar o verbo com o sujeito, com o elemento que está fazendo referência. Verbo aceitar é um verbo transitivo direto, porque quem aceita, aceita algo. Verbo aguardar também. Então, eu faço a seguinte escrita. Aceitam-se doações de tijolos. Observem que o verbo ficou no singular, no plural, aceitam, porque está concordando com doações, que está no plural. Ao contrário da segunda, aguarda-se o resultado do sorteio. Eu tenho um verbo no singular porque está concordando com o resultado que está no singular. Então, só retomando, que a voz passiva sintética é aquela voz verbal em que eu tenho um verbo transitivo direto acompanhado da partícula SE, que é a partícula C, chamada de partícula apassivadora. E a concordância é feita diretamente com o sujeito. Aceitam-se doações. Aceita-se doação. Quando eu tenho verbos transitivos indiretos e intransitivos acompanhados da partícula C, essa partícula C ela não é partícula passivadora. Ela não é um caso de voz passiva. Significa que eu tenho aí um sujeito indeterminado. Lembrar aqui que a voz passiva ela tem verbo transitivo direto. Quando eu tenho verbo transitivo indireto ou intransitivo, significa que o meu sujeito será indeterminado. E isso significa que o verbo fica na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula C, a SE, e sempre será indeterminado. Necessita-se de amigos, vive-se muito bem. Antes que alguém questione, eu ainda não consegui entender por que aqui aceitam-se doações. Vou pegar o exemplo de baixo. Aguarda-se o resultado, eu tenho voz passiva sintética, e em vive-se muito bem, eu não tenho voz passiva sintética, porque aqui eu tenho verbo no singular acompanhado da partícula C, e aqui também. Qual é a questão? A questão é o verbo. Quem aguarda, aguarda algo. Então, eu tenho o verbo transitivo direto. Quem vive, vive e acabou. Então, eu tenho um verbo intransitivo. Então, para classificar o SE, como partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito, nós precisamos analisar quem? O verbo da oração. Ok até aqui? Dúvidas? Perguntas? Foi só relembrando o conteúdo que nós já estudamos. Dá um ok aí para mim, se eu posso continuar. Ok. Quando o sujeito é acompanhado de porcentagem, sujeito acompanhado de porcentagem, eu vou observar. Quando o sujeito é composto de número fracionário, o verbo concorda com o numeral. Quase 2/3 serão exportados. Serão no plural, concordando com 2. Então, faço esse tipo de concordância. Mas quando o sujeito é representado por porcentagem, o verbo vai concordar com a porcentagem. Cerca de 50% dos produtos ficaram. Verbo no plural, porque está concordando com produtos. Se fosse 1% do produto, 1% do produto ficou. 1% dos produtos ficaram, porque você tem que observar a porcentagem e o elemento que explica a porcentagem. Quando eu tenho o núcleo do sujeito ligados por ou, e aí nós vamos lembrar que o ou pode dar ideia de exclusão ou de inclusão. Quando eu estou incluindo as duas pessoas, Carla ou Heitor farão atividade. Tanto eu como o Heitor podemos fazer atividade. Então, a concordância pede o verbo no plural, porque é possível que eu faça, que Heitor faça. Mas quando eu estou excluindo, Carla ou Heitor sentará na cadeira. Não dá para sentarmos os dois ao mesmo tempo na mesma cadeira. Então, eu tenho que excluir um. Então, eu coloco o verbo no singular. Carla ou Heitor sentará na cadeira.
Então, dando ideia de exclusão, verbo no singular, quando eu não excluo, verbo no plural. Sujeito composto, resumido por expressões como tudo, nada, ninguém, que são chamados pronomes indefinidos. Mantém o verbo no singular, né? Tudo, nada. Casa, água, comida, várias coisas. Nada me agradou. Coloco o verbo no singular porque eu resumi tudo com o pronome nada. Verbo bater, soar e dar. Quando esses verbos indicarem para a gente horas, eles vão concordar com o numeral. Deu 1 hora no relógio da torre, deram 2 horas. Bateu 1 hora, bateram 2 horas. Soou 1 hora, soaram 2 horas. Então, só concordar aí com o numeral. Mas quando nós tivermos sujeito determinado, o verbo vai concordar exatamente com o sujeito. O relógio bateu 5 horas. Os relógios bateram 5 horas. Observe que aqui em cima eu não tenho sujeito. Aqui embaixo eu já tenho identificado. O relógio bateu 5 horas. Os relógios bateram 5 horas. Então, nós vamos observar, se não tivermos o sujeito, dando ideia de horas, que nós já vimos que é um caso de oração sem sujeito, né? Então, nós fazemos a concordância com o numeral. Quando eu tenho o sujeito, a concordância é feita diretamente com o sujeito. Ok, pessoal? Então, um resumo básico, uma retomada do que nós já tínhamos visto. E agora nós vamos para a concordância verbal. Novos casos, começando pelo verbo ser. Então, daqui para frente é conteúdo novo. Vamos lá para o verbo ser. Sempre atentos para o fato de que o verbo ser é um verbo de ligação. Ou seja, ele funciona ali indicando o estado, indicando a condição do sujeito. Então, quando eu tenho o sujeito constituído pelos pronomes tudo, nada, que são indefinidos, e isso, isto ou aquilo, que são demonstrativos, se o predicativo estiver no plural, o verbo ser concordará normalmente no plural. Por exemplo, aquilo é o meu sujeito. Eram fantasias de menino. Nossa, mas estranho, não é aquilo era, não? Não, eram fantasias. Por quê? A concordância é feita aí com o predicativo. O que é o predicativo? É aquela parte da oração que indica a característica. Ou, se ficar mais fácil para vocês guardarem, é aquela parte da oração que se une ao sujeito por meio do verbo de ligação, né? Todo verbo de ligação, ele pede um predicativo. Então, o verbo ser pede um predicativo. Então, fantasias de menino é o nosso predicativo, exige que o verbo fique no plural fazendo a concordância. Se fosse, aquilo era fantasia de menino. Aí agora a concordância foi feita no singular, porque fantasia encontra-se no singular. Então, lembrar que o verbo ser, quando ele trouxer um pronome, como, né, na oração, pronomes como tudo, isto, sempre faz a concordância com o predicativo. O verbo concorda com o sujeito quando este for representado por nome próprio. Por exemplo, Os Miseráveis são uma famosa obra do escritor Victor Hugo. Observem que Miseráveis é o nome da obra, porém encontra-se no plural. Então, eu tenho aqui uma espécie de sujeito, mesmo que é um sujeito simples, mas é um sujeito no plural. Então, exige que o verbo faça a concordância, né? Seja uma concordância feita concordando com esse tipo de sujeito. Mesmo que uma famosa, observe que a gente pensa que deveria ser porque aqui você tem o predicado, né, o complemento verbal no singular, mas não. A concordância é feita com o sujeito. Então, Os Miseráveis são uma famosa obra. Se fosse O Cortiço, né, um nome próprio, o nome da obra, O Cortiço é uma famosa obra. Fiz a concordância com o verbo no singular, porque cortiço está no singular. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Os Sertões são uma famosa obra do escritor Euclides da Cunha. Ok? Até aqui? Se o sujeito se referir a coisas ou objetos, o verbo concorda de preferência com o predicativo. A tristeza são os dias perdidos da juventude. Observem que aqui eu tenho coisa ou objeto. Foi o que eu usei aqui, ó. Tristeza é
dias perdidos da juventude. Então, o verbo vai concordar com o predicativo. Dias, no plural, a concordância do verbo também é feita no plural. Não confundir esse caso aqui com o que nós vimos anteriormente, tá? Aqui, a concordância é feita com o predicativo porque nós temos no sujeito um tipo de pronome específico. Aqui, nós fazemos a concordância no plural com o predicativo porque nós temos um sujeito que se refere a coisas ou objetos e não a um pronome, como aconteceu anteriormente. Pronomes pessoais retos, como sujeito ou predicativo, o verbo sempre concorda com um ou outro. Ele é os pilares da casa. Observem que aqui eu tenho o sujeito, que é composto por um pronome reto, pessoal do caso reto, né? Um pronome pessoal reto. E o predicativo, os pilares da casa, caracterizando, classificando eles. Então, o verbo pode concordar. Ele é os pilares da casa ou ele são os pilares da casa. Nossa, ficou estranho? Ficou, porque aí você tem que jogar o sujeito no plural. Eles são os pilares da casa. Então, a minha referência é o pronome pessoal. Ele é os pilares da casa. Eles são os pilares da casa. Sempre concordando o verbo com o meu pronome. As expressões é muito, é suficiente, não se flexionam. 500 gramas é pouco. 500 gramas é muito. 500 gramas é suficiente. 1 grama é pouco e 500 gramas é pouco do mesmo jeito. Então, eu não coloco plural. Não existe 1 grama é pouco, 500 gramas são pouco. Essas expressões, é muito, é suficiente, é pouco, elas não possuem plural. Indicação de horas e distância. O verbo sempre concorda com o numeral. Hoje são 25 de agosto. São, porque o 25 indica um numeral mais do que 1. Hoje é dia 25 de agosto. Opa, então vamos observar. Por que eu também tenho 25, mas eu usei o verbo no singular? Porque eu tenho aqui a palavra dia. Então, observar. Se eu não tenho a palavra dia, a concordância é feita com o numeral. Hoje é dia 1, hoje são dia 25. Hoje são hoje é 1, hoje são 25. Não tenho a referência ao dia. Então, hoje é 1, hoje são 25. Mas eu inseri a palavra dia. Hoje é dia 25. Mesmo que 25 esteja no plural, a concordância é feita com a palavra dia. Deu para entender, pessoal? Troquei um pouquinho aqui, mas deu para acompanhar? Ok? Ok, gente? Estão aí? Continuando aqui, então. Quando eu tenho as expressões, deixa eu organizar aqui. Pediram para você explicar de novo. Calma aí, só um pouquinho que sumiu aqui. Deixa eu me organizar aqui. Expressões como qual de nós, quais de vós, algum de nós, alguns de vós. Quando o sujeito for representado por esses pronomes indefinidos ou interrogativos, seguidos dos pronomes pessoais nós ou vós. Vamos lá, eu tenho duas opções. Pronomes interrogativos ou indefinidos no singular. O verbo também... Oi? O verbo também fica no singular. Qual de vós deseja um táxi? Observem que eu tenho a expressão qual de vós no singular. Portanto, o verbo também fica no singular. Estão enxergando direitinho aí? Samuel disse que não está vendo. Estão visualizando os slides?
Tá ok? Continuando, então. Se fosse quais, no plural, quais de vós, aí eu colocaria o verbo também no plural. Então, qual de vós deseja, quais de vós desejam. Pronome interrogativo ou indefinido no plural, é o que nós acabamos de ver. Quais de nós agimos com a justiça? Alguns de vós concluireis o curso. Então, eu tenho que observar que quando a expressão aparecer no singular, o verbo fica no singular. Qual de vós fez? Qual de nós fez? Quando vai para o plural, quais de nós fizemos? Quais de vós fizestes? Então, a concordância é feita aí diretamente com a expressão, se está no singular ou no plural. Quando o sujeito é composto por núcleos ligados pela preposição com. Verbo normalmente no plural, desde que você não queira destacar o primeiro elemento, desde que você não queira enfatizar só o primeiro elemento, como nós já vimos anteriormente. O presidente com os ministros reúnem-se no Palácio Alvorada. Porque reúnem-se fazendo a concordância com presidente e ministros. Então, você tem um sujeito formado por núcleos aí, ligados pelo com. Quando o núcleo do sujeito é ligado pela preposição nem, sem ideia de exclusão, o verbo vai para o plural. Nem eu, nem você conseguimos o empréstimo. Então, nenhum, nem outro. Então, observar aqui. Vocês estão tendo um pouquinho de dificuldade de conexão aí, gente? Estou vendo que tem gente entrando, saindo. Me dá um retorno aí. Então, observando que quando eu tenho um sujeito formado, vou retomar aqui, tá? Formado ali por núcleos que são ligados pela preposição, com, o verbo fica no plural, desde que você não queira destacar o primeiro. Por exemplo, o presidente com os ministros reúnem-se no Palácio da Alvorada. Mas eu quero dizer que é só o presidente. Então, eu digo o presidente com os ministros reúne-se. Se eu quiser enfatizar só o primeiro. Geralmente, quando nós utilizamos um sujeito formado pelo com, o sujeito é composto. Então, você enfatiza os dois. Por isso que ele colocou geralmente ali, normalmente. Então, se eu tenho presidente e ministros, dois núcleos, o verbo fica no plural. Caso você só queira enfatizar o primeiro, o presidente com os ministros reúne-se no Palácio Alvorada. Fica uma construção um pouquinho estranha, mas é aceito pela gramática, desde que você queira enfatizar apenas o primeiro elemento. Quando o núcleo do sujeito é ligado pela conjunção nem, sem ideia de exclusão, o verbo fica no plural. Nem eu, nem você conseguimos o empréstimo. Então, você tem o sujeito composto, você tem a preposição nem, que está unindo os dois, e você não exclui ninguém. Então, o verbo fica no plural. Isso é a mesma coisa que nós já vimos com o sujeito composto unido pela preposição ou, né? Permanece aí no singular se você quer excluir e vai para o plural se você não quiser excluir, quiser colocar os dois. Então, é a mesma coisa lembrar que a regrinha do nem e do ou, para a ideia de exclusão ou não, ela permanece a mesma. Quando você tem aí se há uma ideia de alternância ou a ação foi atribuída a um único núcleo, o verbo fica no singular. Por exemplo, nem eu, nem Cláudia ocupou a chefia. Foi o que nós já comentamos anteriormente. Eu quero dizer que uma das duas só poderia ocupar, né, aquele espaço. Então, você mantém o verbo no singular. É a mesma ideia de exclusão, tá, gente? Sujeito representado por um dos que admite duas concordâncias. Ele foi um dos colegas que mais me apoiaram. A professora foi uma das pessoas que me incentivou. E aí nós vamos observar o seguinte: eu posso usar o verbo no plural e posso usar o verbo no singular se eu quero destacar uma pessoa. Observem que ele foi um dos colegas que mais me apoiaram. Todos me apoiaram, mas ele se destacou. Então, eu fiz aqui a concordância no plural, mas eu quero colocar que os demais colegas tiveram uma importância também para mim, que eu quero estar destacando. Então, ele foi um dos colegas. Todos foram importantes para mim.
Na letra B, eu quero dizer que entre as pessoas que me apoiaram, a professora se destacou e se destacou além das outras. Então, quando eu quero enfatizar que houve destaque das pessoas que me apoiaram, mas todas no mesmo nível, então eu mantenho o verbo no plural. Ele foi um dos que mais me apoiaram. Então, várias pessoas me apoiaram, várias pessoas se destacaram porque me apoiaram. Mas eu quero enfatizar que entre as 20 pessoas que me apoiaram, um fez mais do que o outro. Então, a professora foi uma das pessoas que me incentivou, que me apoiou. É só observar a questão da ênfase. Todos fizeram igual, todos se destacaram porque fizeram igual. Então, verbo no plural. Um se destacou além dos demais. Então, o verbo fica no singular. Ok? Até aqui, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim ou não? Ok. Nós temos pouco tempo aqui, mas eu vou tentar fazer pelo menos umas 3 frases com vocês para ver se a gente consegue relembrar aqui. Eu trouxe algumas frases, né, algumas orações para a gente estar analisando a questão da concordância verbal. Pega uma forma da gente estar relembrando aqui por que o verbo está no singular, por que o verbo está no plural. Vamos ver se a gente consegue fazer umas 3. Mais de um jogador foi expulso pelo técnico durante a partida. Observem que o verbo fez a concordância no singular. Por quê? Porque está concordando com a expressão mais de um. A expressão mais de um indica singular, portanto, o verbo fez a concordância também no singular. Então, para uma explicação, o verbo encontra-se no singular, concordando com a expressão mais de um. Na letra B, eu tenho mais de um aluno e mais de um funcionário. Reivindicaram em prol do não fechamento daquela escola. Agora eu tenho a expressão mais de um, só que ela está repetida. Mais de um e mais de um. Então, é como se você tivesse um sujeito composto. Concordam comigo? Mesmo tendo a expressão mais de um, dá uma ideia de sujeito composto. Então, mais de um e mais de um. Então, sujeito composto, portanto, o verbo foi para o plural. Letra C. Fomos nós que trouxemos os presentes. Somos nós quem fará a apresentação. É aquela questão da concordância do pronome relativo que e quem. Quando eu tenho que, a concordância é feita com antecedente. Nós trouxemos. Quando eu tenho quem, a concordância pode ser feita com antecedente, né? Nós faremos, ou ela pode ser feita na terceira pessoa do singular. Ele fará. Então, fomos nós quem fará. E a última, para a gente concluir, os Estados Unidos representam uma potência mundial. Estados Unidos representa uma potência mundial. Quando eu tenho um sujeito composto com o determinante, que é o verbo fica no plural. Quando eu tenho um sujeito composto sem o determinante, né, o que seria o nosso artigo, o verbo mantém-se no singular. Ok, pessoal? Dúvida, pergunta até aqui? Então, estou encerrando, aguardem um momentinho.